Fala pessoal, tudo beleza galera? Vamos lá, hein? 10ª questão do nosso terceiro simulado do Perspectiva CBMERGE. Vamos lá. Ele diz assim, é muito comum os alunos colocarem garrafas de água no congelador e acabarem esquecendo. Em muitas ocasiões as garrafas arrebentam na geladeira. Uma das alunas do Perspectiva colocou sua garrafa completamente cheia no congelador e esqueceu. A garrafa acabou estourando, né? Por não comportar o aumento de volume da água. A água apresenta um comportamento anômalo, diferente das demais substâncias, e expande com a queda de temperatura. Isso ocorre basicamente devido à estrutura geométrica das suas moléculas. Qual a variação de volume sofrida pela água, sabendo que estava a 26 graus Celsius quando foi colocada no freezer e atingiu o equilíbrio térmico a menos 4 graus Celsius? Adote como desprezível uma possível análise do comportamento anômalo da água para efeito dos seus cálculos. Então, vamos nós, né? A gente está falando de variação do volume, então você precisava se lembrar da dilatação volumétrica, tá? É uma questão que vai aproximar muitas coisas, vai desconsiderar alguns efeitos super especiais aí da água, mas cabe para a aplicabilidade da equação da dilatação volumétrica. A fórmula da dilatação volumétrica é ΔV, V0, gama, delta θ, tá? Lembrando que todas as dilatações elas seguem mais ou menos o mesmo panorama. Quando é linear, ΔL, L0, alfa, delta θ, superficial, que é a análise diária, delta A, A0, beta, delta θ. Nesse ponto já vou te lembrar uma coisa, tá? Esse cara é o coeficiente de dilatação volumétrico. Coeficiente de dilatação volumétrica. Só que tem um detalhe. Como é que você relaciona o coeficiente de dilatação volumétrica com a linear? Existe uma relação, né? Alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Então, você ia precisar relacionar esse termo com esse. Então, ó, juntando esses dois caras aqui, ó, para baixo, ia ficar alfa é igual a gama sobre 3, portanto, o gama é o triplo do alfa. Aí você pode estar pensando assim, tá, legal, mas por que você está falando isso, Dani? Não entendi. Porque você vai ver que lá no teu formulário, ele não deu o gama, que é o coeficiente volumétrico, ele deu o coeficiente linear. Então, se você pegasse e jogasse direto, tu ia embarcar bonito e ia tirar 0 na questão. Então, ó, aqui o ΔV vai ser... Qual é o volume inicial da garrafa, né? Se você der uma olhada lá, você vai ver que ele diz que o volume inicial da garrafa, vamos pegar aqui, o volume da garrafa é de 400 ml. Então, a garrafa tem um volume de 400 ml. Então, vamos anotar aqui do lado, né? Volume inicial, 400 ml. E aí eu sei, como ela está cheia de água, o volume inicial também é de 400 ml. Só que, vamos pensar aqui nesses 400 ml. ml é mililitro, tá? E aí você tem uma relação muito importante que é para passar para volume no SI. 1 litro, ele equivale a 1 decímetro cúbico. Se você tem ml, tudo que é mzinho de alguma coisa é o mili, né? É 10 a menos 3 dessa alguma coisa. Portanto, isso aqui seria o equivalente a 10 a menos 3 decímetros cúbicos. Portanto, passar esse cara aqui, ó, para a unidade que eu preciso, vai ter que implicar em quê? Já cheguei no decímetro, tem que ir para metro, né? Lembrando, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se você está no decímetro, para você chegar no metro, tem que voltar uma casa. Como é volume, cada casa que você volta conta como 3. Então, na verdade, isso daqui seria 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, para ficar em metros cúbicos, o que seria equivalente a 10 a menos 6 metros cúbicos. Portanto, o volume, na verdade, ia ficar 400 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E aí você já está no sistema internacional, tá? Agora vamos para lá, né? Então, eu vou pegar aquilo, né? 400 vezes 10 a menos 6, porque eu já sei que está em metro cúbico. O gama
é 3 vezes o alfa, então, ó, 3 vezes, e o alfa, ele disse que vale 2 vezes 10 a menos 5, né? Então, 2 vezes 10 a menos 5. Não pode esquecer esse 3, hein? Se você não se ligasse nessa relação entre os coeficientes, já era. E aqui a variação de temperatura, a gente foi... Estava a 26 e foi até a menos 4, né? Então, a temperatura final, menos 4, menos a temperatura inicial, 26. Então, menos 4, menos 26, vai cair a temperatura em 30 graus, tá? Então, repara, né? ΔV vai ficar... Vamos tirar essa unidade daqui, né? Vou botar uma bolota nela só para não confundir na hora da gente fazer as contas, tá? Então, ó, 10 a menos 6 com 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 11, né? Menos 11, menos 10, menos 9. Então, 10 a menos 9. Então, aqui ficou 4 vezes 10 a menos 9, vezes 3, vezes 2, vezes 30, né? Isso negativo. E aí, agora eu vou arrumar, né? Aqui eu vou tirar uma potência, vai virar menos 8 e some esse zero. E agora é fazer conta, né? ΔV vai ser 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então vai ficar 4 vezes menos 18 vezes 10 a menos 8 metros cúbicos. Então o ΔV vai ser 32, né? 4, 5, 6, 7, 72. Menos 72 vezes 10 a menos 8. Aí eu vou gastar um menos daqui, vai ficar menos 7 e eu boto uma vírgula ali. Então ficou 7,2 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos. Esse sinal de negativo está representando algumas características, né, particulares da água, mas a gente pode estar pensando aí em termos de valores absolutos, né, que é o que a questão basicamente estava pedindo para a gente fazer. Então, teve uma variação de volume de 7,2 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos. Tá bom, pessoal? Isso para botar no sistema internacional. Você repara aqui com uma unidade tão grande, né, metro cúbico, você percebe que a dimensão é muito pequena, a água variou um pouquinho de nada, né? Se você passasse isso aqui para milímetros cúbicos, né, para você avaliar o volume, você ia perceber que ia dar um tiquinho, que muitas vezes é o suficiente por arrebentar, né, a garrafa, principalmente recipientes de vidro, que tem uma dificuldade maior do que o plástico de uma maneira geral para dar uma acomodada melhor, tá bom? Então, esse foi mais um dos nossos simulados. Eu desejo de todo o coração que você se dê muito bem na sua prova, que você arrebente na sua prova. Eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar ao longo desse tempo, desses simulados que a gente já fez, desses 3 simulados que a gente disponibilizou aqui para vocês, inclusive, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo, não só meu, como de toda a nossa equipe aqui do Perspectiva. Boa prova, galera, arrebentem. Tchau, tchau.